Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado André Siciliano, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Relé e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu me inscrevi porque esse projeto autoriza o Poder Executivo a realizar compensação de dívidas reconhecidas com as concessionárias de serviços públicos e fornecedoras de combustíveis com créditos tributários. Nós sabemos perfeitamente que o momento de angústia ou de fragilidade ou de falência financeira do Estado do Rio de Janeiro, única e exclusivamente a forma de você encontrar uma solução que caminha no sentido de resolver mesmo a parada é exatamente aumentando receitas, as receitas. Ou seja, o nosso problema de administração das finanças públicas do Estado do Rio de Janeiro não é um problema por conta das despesas existentes, e sim por conta das receitas que não são as receitas que deveriam existir no Tesouro do Estado do Rio de Janeiro e não existem. Essa é que é a verdade. E aí o que acontece? Quer dizer, uma matéria dessa nada mais nada menos significa do que aquilo que é devido ao Estado começa a ter um abatimento na medida que tenha impostos a pagar, então deixa de ser feito esse pagamento dos impostos e isso daí é computado naquilo que realmente é devido pelo Estado a essas empresas fornecedoras, inclusive tanto de energia como fornecedoras de combustíveis. Bom, o curioso nisso tudo é que nós não assistimos aqui, pelo menos por parte do governo, o mesmo tratamento ou a mesma deferência dada quando se trata, por exemplo, no caso dos servidores do Estado do Rio de Janeiro. Nós apresentamos aqui lei de diretriz orçamentária, inclusive que não foi de forma alguma aprovada, quer dizer, dizendo que passa a ser recebido pelo servidor público do Estado, terminado o mês, o seu pagamento. E mais, a gente também dizia que passava a ser proibido o parcelamento dos salários do servidor do Estado. E é claro que isso daí o governo, na medida que se for aprovado aqui, o governo imediatamente veta. Agora, quando é para você trabalhar as coisas do capital, então automaticamente a gente começa a assistir benesses que chegam aqui como mensagem do Executivo para dar a empresas. Nós, por exemplo, temos uma emenda aqui que é o Estado deve para determinada empresa. A empresa é devedora do Estado, ela está na lista da dívida ativa do Estado do Rio de Janeiro. Então por que a gente não começa a fazer a compensação naquilo que é devido pelo Estado? Você, para fazer o encontro das contas, então aquilo que também é devido ao Estado, você fazer esse encontro de contas e começar a existir o abatimento. Ou seja, se uma determinada empresa, o Estado é devedora dela, e ela é devedor do Estado porque está na lista da dívida ativa, então vamos exatamente começar a fazer o acerto de contas a partir daí. E não simplesmente nós identificamos empresas que estão na lista da dívida ativa e que de repente é beneficiada com esse tipo de mensagem enviada para cá, como benesses que passa a ser dar, inclusive aquelas que são devedoras do Estado. Então há um descuido, há uma falta de zelo total do Executivo, do Poder Público do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de trabalhar a eficácia do seu tesouro
através do aumento das receitas. E esse aumento das receitas você pode trabalhar, porque elas existem aí, a dívida ativa que é cerca de 80 e tantos bilhões de reais, a dívida ativa, isso daí não é pouco dinheiro, e a gente tem aqui o tempo todo falado na questão dos benefícios fiscais, das isenções fiscais que são dadas às empresas. Isso daqui é um benefício fiscal onde você não vê o critério, onde você não vê a justificativa, onde você não vê o planejamento, você não vê o impacto que isso representa, ou seja, para a economia do estado do Rio de Janeiro. Então as coisas aqui andam meia enviesadas, e o enviesamento, por incrível que pareça, trata-se exatamente de beneficiar única e exclusivamente aquelas políticas de caráter econômico, inclusive beneficiando única e exclusivamente o capital, ou seja, benesses para o capital e arroxo, garrote arrochado exatamente no pescoço do servidor público, exatamente daqueles que vivem do mundo do trabalho. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer, e gostaria de apelar para os pares desta casa, no sentido de, caso as emendas que sejam apresentadas não sejam aprovadas, votar contrário a esta matéria.